Oi gente, tudo bem? Tô meio sumidinha por aqui, tô meio enferrujada de fazer vídeo, mas achei que esse é um tema importante dentro do que a gente está vivendo agora, aproveitando essa questão da quarentena, do isolamento social, que a gente está repensando vários hábitos, repensando nosso consumo. Então eu achei um tema super atual, super importante da gente falar aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre um documentário que eu já tinha assistido anteriormente, ele é de 2015, se chama The True Cost, mas eu assisti de novo essa semana e ele me tocou de uma maneira que ele não tinha me tocado antes. Então eu achei super importante trazer. Ele fala sobre um lado meio sombrio da indústria da moda, principalmente das fast fashion, como H&M, Zara, Forever 21, em que ele aponta, em tradução livre, né, o verdadeiro custo dos produtos serem tão baratos, né, em fast fashion, principalmente quando você viaja nos Estados Unidos, você vê que a H&M, por exemplo, é baratíssima. E aí ele mostra, né, um lado disso, o que acontece, quem é que paga, né, o verdadeiro custo disso. Infelizmente, essas empresas, elas só visam lucro, né, elas querem que a produção seja cada vez mais rápida, cada vez mais barata, para que a gente compre cada vez mais. Antigamente, as empresas de moda só tinham duas coleções, né? Que era tipo inverno e verão. E a H&M, por exemplo, chega a lançar hoje 52 coleções por ano. Ou seja, toda semana tem uma novidade, tem uma coleção nova para induzir, né, as pessoas a realmente comprarem cada vez mais. E com um preço que eles colocam super barato, isso dá a sensação de que a gente tem mais poder aquisitivo para comprar aquelas roupas e compra cada vez mais. Então é tipo um ciclo vicioso de consumo. Infelizmente tem toda uma questão muito desumana por trás desses preços baixos e dessa produção super acelerada. Por mais que eu já soubesse o que eu ia encontrar no documentário, eu fiquei muito chocada e eu fui pesquisar mais a fundo. E aí me deu vontade de fazer esse vídeo para conscientizar as pessoas o que esses preços baixos, o que a gente comprando com esses valores tão baixos, a gente está financiando indiretamente, né? Então, é uma tentativa de conscientizar, das pessoas se questionarem o que está por trás da cadeia produtiva, quem é que está fazendo o produto que elas estão comprando, o produto que elas estão usando, o que elas estão consumindo, né? Eu sei que dá trabalho pesquisar, eu sei que não é fácil, mas eu acho que a gente não pode fingir mais que essas coisas não estão acontecendo. Em 2015, cerca de 97% das roupas consumidas nos Estados Unidos eram feitas em países de terceiro mundo, onde o custo é baixíssimo e eles conseguem ter um lucro muito maior. Então, o que acontece? Eles acabam colocando o preço que eles vão pagar na mercadoria. Por exemplo, chega uma empresa lá falando, olha, meu concorrente está com uma blusa de $5, eu preciso baixar essa blusa para $4. E aí chega um outro e fala, olha, meu concorrente está com uma blusa de $4, eu preciso baixar isso para $3. E eles não têm escolha, porque se eles não aceitarem aquilo ali, eles vão ficar sem dinheiro, eles vão ficar sem ter o que comer. E aí o que acontece é que quem acaba ganhando menos são as costureiras, são as pessoas que fazem o arremate. É a mão de obra, porque o custo, a matéria-prima não muda. Então o que eles conseguem diminuir é justamente o valor que as pessoas recebem. Esses trabalhadores da linha de produção são pessoas extremamente pobres, que vivem em países onde o governo não se importa com eles, eles não têm a menor voz. Então, eles acabam se submetendo a essas condições extremamente precárias de trabalho para eles poderem sobreviver. Em muitos países, esses trabalhadores são quase que escravizados. Em Bangladesh, por exemplo, que é um dos piores países, em 2018, ele foi o segundo maior exportador do mundo em vestuário. Ele faturou cerca de 32 bilhões de dólares. Mas quem tá lá na linha de produção mesmo, esses trabalhadores que eu falei que são praticamente escravizados, eles chegam a ganhar cerca de $2 por dia. Pesquisando um pouco mais a fundo, eu descobri que Bangladesh está entre os maiores violadores de direitos do trabalhador do mundo. O salário mínimo lá da indústria têxtil é cerca de $95, só que muitas mulheres, que é a maioria, né, são costureiras, a maioria são mulheres, não chegam a ganhar 60% do valor do tempo que ela trabalhou. E eles não têm direito à licença maternidade, não têm direitos trabalhistas, eles não têm nada. Em 2018, a Universidade de Yale fez um levantamento e Bangladesh ficou no segundo pior país em termos de sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente. Ou seja, de 180 países que eles classificaram, Bangladesh ficou na posição 179.
E além disso, a própria indústria da moda é a segunda indústria que mais polui no mundo. Ou seja, quando a gente compra uma peça produzida em Bangladesh, a gente acaba sem querer financiando tudo isso. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês lembram que em 2013 teve a queda de um prédio lá em Bangladesh, que era uma indústria têxtil, de uma empresa chamada Rana Plaza. E aí morreram mais de 1.100 pessoas, e vários desses trabalhadores já tinham denunciado que o prédio estava em condições precárias de uso, tinha infiltração, rachadura, tudo isso, e eles foram obrigados a trabalhar lá. E o mais impressionante disso tudo é que no ano seguinte a Rana Plaza foi a empresa mais lucrativa de todos os tempos na indústria da moda, ou seja, quanto piores as condições de trabalho, mais lucrativa a empresa é. E quando as fast fashions são questionadas sobre isso, elas alegam que elas estão respeitando todas as leis trabalhistas dos países em que elas estão tendo a produção das peças, né? E além disso, eles ainda dizem que as pessoas escolhem trabalhar nessas indústrias, porque elas poderiam estar trabalhando em lugares muito piores, em condições muito piores, e acham que ainda estão fazendo um favor, né? Mas isso não acontece só em Bangladesh, não, tá? Acontece na China, no Camboja, na Índia, porque o documentário acaba focando mais em Bangladesh mesmo. Mas não são só coisas ruins que o documentário mostra, né? Ele traz alguns cases para provar que é possível sim você ter uma indústria da moda mais sustentável, não só em termos de meio ambiente, mas também em qualidade de vida para as pessoas. Um desses cases é de uma empresa chamada People Tree, que é baseada em Londres, mas trabalha com a produção lá em Bangladesh, só que em condições completamente diferentes das fast fashion. Lá eles trabalham com o conceito de fair trade, onde eles negociam o valor de forma justa e compensatória para os dois lados, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores. Além disso, eles ainda têm preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, todas essas questões. Já na Índia, eles denunciaram um esquema bizarro envolvendo a produção de algodão, além da questão do couro também, que as indústrias de couro, elas ficam beirando o rio Ganges, que é o rio mais sagrado lá, considerado pelos indianos. E aí todos os dejetos químicos resultantes da produção do couro são jogados justamente no Ganges, que é onde as pessoas vão buscar água para beber, para lavar roupa, para tomar banho, tudo isso. E aí acaba gerando várias doenças, né? Tanto de pele como de estômago, intestino, e até câncer. E sobre algodão, eles falam de uma empresa que se chama Monte Santo, onde eles desenvolveram um algodão chamado BT, que ele é modificado geneticamente, e aí ele é vendido, essa empresa é a única que detém essa semente de algodão, então é um monopólio. E aí ela chega a ser vendida 15.000 vezes mais cara do que a semente tradicional para os agricultores. E aí eles falam sobre uma região chamada Punjab, onde os agricultores tiveram que comprar essas sementes, elas são modificadas para poder se adaptar melhor ao solo da Índia. E, além disso, eles têm que comprar o agrotóxico, e esse agrotóxico é vendido pela mesma empresa, pelo mesmo conglomerado de empresas das sementes. E isso acaba atingindo a microflora do solo, atingindo lençóis freáticos, além da própria saúde desses trabalhadores. Nessa região de Punjab, eles observaram um aumento exponencial em casos de câncer, de doenças mentais, de doenças congênitas. E essas pessoas são extremamente pobres, elas não têm condição de arcar com tratamento, então elas acabam morrendo ou vendo os filhos morrerem. Por outro lado, tem as pessoas que tentam pagar o tratamento, né? E aí, essa indústria farmacêutica, ela também faz parte lá do conglomerado do algodão e dos agrotóxicos. E aí a pessoa acaba se endividando, e aí chega uma hora que esses caras vão lá e tomam as terras do agricultor porque ele não teve dinheiro para pagar todas as dívidas, né? E aí o cara chega em casa e se suicida tomando inseticida. De 1999 a 2015, teve cerca de 250.000 suicídios de agricultores na Índia. Daí depois eles mostram uma fazenda enorme de algodão orgânico nos Estados Unidos para provar que sim, é possível uma empresa ser rentável, se preocupando com o meio ambiente e com as condições de trabalho das pessoas. A conclusão que se chega é que não adianta pegar e melhorar as condições trabalhistas de um país, porque essas empresas elas vão pegar outros países que ofereçam as condições que sejam lucrativas para ela, sem se importar com o meio ambiente, sem se importar com a saúde do trabalhador, nada disso. Então, o que precisa ser mudado, na verdade, é o sistema. E com isso, esses países vão melhorando também as condições. Esse sistema nunca vai mudar se a gente continuar consumindo da mesma maneira. Porque eles estão vendendo, estão lucrando, e eles não vão mudar para serem bonzinhos, sabe? Eles não vão se importar agora com a condição dos trabalhadores. Eles fizeram isso a vida inteira. Então, a gente precisa realmente cobrar dessas empresas. Eu sei que é chato, mas a gente precisa
se posicionar, a gente precisa falar que a gente tá incomodado com isso. Não tô dizendo aqui pra gente parar de comprar, mas pra gente prestar atenção, pra gente exigir, né, que eles forneçam condições melhores de trabalho para as pessoas, que eles se preocupem mais com a sustentabilidade. Outra coisa que eu acho legal é a gente ver de onde vem a etiqueta. Se for de Bangladesh, por exemplo, que vocês já sabem agora a história, não compra. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes vai ser uma peça linda, maravilhosa, só que, cara, olha o que a gente tá financiando por trás, sabe? A gente precisa também se sacrificar um pouco e para poder tentar mudar esse sistema e tentar melhorar tudo isso. Então fica aqui essa reflexão para tentar conscientizar o maior número possível de pessoas para que a gente tente fazer do mundo um lugar um pouquinho melhor. Então, se vocês puderem, assistam esse documentário, ele é super interessante e existem outros também que eu posso falar sobre isso depois, se vocês gostarem do assunto, mas eu acho importante a gente se conscientizar, né? E eu quero muito saber o que vocês pensam a respeito disso tudo, né? Se isso é uma coisa que já interessou vocês, se já pesquisaram algo a respeito, não sabiam nada. E se puderem compartilhar essas informações, conversar com os seus amigos e conscientizar um pouco as pessoas, né? A gente vai fazendo um trabalho de formiguinha para tentar conseguir um mundo melhor pra gente e para as pessoas também que não têm voz, né? A gente olhar um pouquinho por elas também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.